Todos, Natália, Giovana, Vinícius. Nós vamos falar hoje sobre as teorias pós-críticas da juventude, a nossa aula de Sociologia da Juventude, dividida em duas partes. A primeira parte falando das teorias pós-críticas inspiradas no pós-modernismo e no pós-estruturalismo, ainda que seja uma pincelada, e a segunda parte fala são teorias pós-críticas de juventude inspiradas nas teorias da segunda modernidade, tomando-se como base principal as ciências sociais, especialmente a juventude. Eu coloquei como imagem uma imagem significativa, né, dos nossos tempos, era significativa em várias partes. Primeiro, por conta da pandemia, são meninas que estão de máscaras, é uma foto que eu tirei de uma notícia da ONU sobre um encontro de jovens, né, e tem jovens que são mulheres, um segundo elemento importante, quando a gente se pesquisou muito a juventude pensando só nos homens, e aí as mulheres são fundamentais para entender a juventude, inclusive hoje, mais do que nunca, elas estão à frente de muitos movimentos, e são meninas diversas, né? A gente vê algumas com cabelo, com a cabeça coberta, provavelmente são muçulmanas, as negras, de vários continentes, então também tem o tema da diversidade, né? A gente tem que olhar a juventude considerando gênero, diversidade religiosa, diversidade étnico-racial, além da social. São, mais do que nunca, isso se torna importante. Então, essa foto tem um pouco dessa... Escolhi ela por conta disso. A partir dos anos 1970, acontece uma modificação muito forte dentro da sociologia da juventude, e, na verdade, nas próprias sociedades. Acontecem mudanças dramáticas, muitas vezes, né? Que eu tentei traduzir com o termo implosão. É uma destruição do edifício, mas sobram as ruínas, sobram os destroços, e é neles que a gente sobrevive. Como eu disse na aula, outro dia, na aula com o Leandro, fez essa pergunta, o que talvez para nós, uma geração mais velha, seja destroços, para vocês sejam a paisagem, uma paisagem ou bonita, ou a paisagem necessária, né? Um olhar talvez menos nostálgico, né? Que vocês talvez tenham. Mas, assim, desse edifício da sociedade moderna que implode, ou que se modifica dramaticamente, a gente tem uma mudança muito forte na noção de juventude. Há uma implosão, uma erosão, um desmoronamento, uma ruptura, o nome que vocês quiserem dar, da noção clássica de juventude. Lembrando, né, se vocês lembram, na começo da aula passada, eu falei de como era a noção clássica de juventude, ou a noção tradicional de juventude inspirada no estrutural funcionalismo, e como a teoria crítica as teorias críticas começaram a superar essa noção, fazer a crítica a ela, mostrar suas limitações, e hoje a gente vai continuar esse assunto. Dá para a gente dizer que hoje a noção clássica de juventude ela implodiu. O que ela dizia? Primeiro, que havia uma transição linear, um desenvolvimento assim, seguro, claro, da idade juvenil à idade adulta. Isso a gente vai ver que implode, se modifica bastante. Havia uma ideia de uma socialização que era a integração das pessoas jovens na sociedade, que era uma socialização guiada, orientada, determinada pelas gerações mais velhas. Essa socialização integrava o indivíduo numa estrutura social consolidada. E havia também a ideia da moratória social como um adiamento de obrigações, uma possibilidade de experiências, mas a moratória social ela também significava, pelo menos um projeto, postergar coisas que os jovens conseguem fazer, mas se tentava limitar ou impedir, como o exercício da sexualidade genital, uma participação maior no consumo, uma participação maior nas questões sociais e políticas. Apesar dos jovens poderem ter relações sexuais, poderem consumir e poderem participar social e politicamente, terem essa potencialidade, isso era postergado, adiado, impedido. Era o outro lado da moratória social. Tinha um lado da proteção, mas tinha um lado de controle. Não dá para dizer hoje que os jovens não têm relações sexuais, às vezes desde muito cedo. Não dá para dizer que os jovens não são consumidores, eles são importantes para o jovem ser consumidor. Não dá para dizer que os jovens participam social e politicamente, né? Inclusive de movimentos políticos importantes. Também a noção clássica
fazia uma associação entre certas categorias etárias, ou cada categoria etária, ela tinha um conjunto de funções e um conjunto de instituições que cuidavam dela. Mais claramente, né, se tem infância e juventude, tinha uma função de socialização. E a instituição que cuidava dela era a escola, e na juventude também, a partir de um certo tempo, a universidade. A idade adulta estava muito ligada ao trabalho, e a velhice é a aposentadoria. Hoje a gente sabe, por exemplo, que os adultos também vão para a escola, vão para a universidade. Não tem trabalho para todo mundo, os jovens também trabalham, e a aposentadoria está numa crise muito grande. Vide as várias reformas da Previdência. Bom, gente, se vocês tiverem perguntas, escrevam, chamem, tá? Levante a mãozinha. A mão, né? Mãozinha, porque não a mãozinha de vocês, a mãozinha aqui do Meet. Bom, a sociologia tentou responder a essa crise da sociedade, da própria sociologia, por dois movimentos teóricos, dos quais vão se originar teorias de juventude. O primeiro movimento, ele talvez seja mais radical, mais profundo, mais ruptura, que é o movimento que vem do pós-modernismo e do pós-estruturalismo, especialmente de autores franceses, como Michel Foucault, Gilles Deleuze, o Derrida. Esses três primeiros são mais ligados à filosofia, e esses três últimos também franceses, mais ligados à sociologia. O Michel Maffezoli, o Bruno Latour, o Jean Baudrillard. Nós vamos falar um pouquinho deles aqui. São autores e propostas que vão defender que, no fundo, não tem mais sociedade. A sociedade, se é que ela existia, como algo integrado, unitário, lógico, coerente, ela se rompeu. Não dá para a gente entender mais a vida social dizendo que ela tem uma lógica, que ela forma um todo coerente. O que nós temos, na verdade, são fluxos, redes, nas quais as pessoas circulam, nas quais as pessoas atuam. E essas redes são formadas também por coisas. É só pensar na internet, né? Nós estamos nos relacionando e relacionando também com coisas. E às vezes aparece robô, inteligência artificial, né? Então a gente se relaciona em fluxos, em redes, e são muitos, são vários ao longo do dia, da vida. E essas redes e fluxos tem não só pessoas, mas tem coisas também que nos articulam, com as quais nós nos relacionamos. E os sujeitos, as pessoas, nós circulamos entre tribos e massas. Nossas identidades vão se modificando conforme o espaço que a gente ocupa. Essas identidades são móveis, são fluidas. Às vezes a gente tem uma identidade mais definida numa tribo, que ela pode mudar se eu entro numa outra tribo. E às vezes nós nos dissolvemos nas massas, nas multidões, nos festivais, nos grandes shows, ou nas próprias ruas, né, abarrotadas de pessoas. Não estou dizendo que são ideias que eu concordo, são ideias advindas do pós-estruturalismo, do pós-modernismo. Se tiver alguma pergunta, gente, tem que só chamar. O segundo movimento, ele talvez seja um pouco menos radical, eu tendo a me identificar mais a ele, que são as teorias da segunda modernidade ou modernidade tardia, como o Antoni Giddens, o Bauman, que talvez seja o mais conhecido, Zygmunt Bauman, polonês, Daniel Bell, David Harvey. Eles dizem que houve uma mudança muito grande na sociedade. Sim, talvez até uma ruptura, mas não significa que a gente deixou a modernidade. Nós vivemos uma segunda modernidade, uma outra modernidade. Eles dão vários nomes. Modernidade líquida, modernidade flexível, modernidade reflexiva. Nós vamos voltar a falar um pouco sobre essas ideias da modernidade. Então, a gente vive no segundo momento da modernidade, mas não deixamos a modernidade. Rompe-se com a ideia de socialização tradicional, mas ela existe ainda, mas ela é vista de uma forma mais plural. A socialização é algo na qual nós, que somos as pessoas a se socializarem, nós participamos das decisões, das escolhas. E a transição à idade adulta, ela se torna mais difícil, mas sempre incompleta, inclusive irreversível. Teve um comentário, não me lembro de quem, se foi da Natália, que ela disse, não sei se eu sou jovem, até que ponto eu sou jovem. Foi você, Natália, que falou na aula passada? Ou foi a Giovana?
Ou a Júlia, não me lembro. Eu acho que não foi eu, não. Foi a Giovana que falou, não foi a Natália. Obrigado, Giovana. Ela fez esse comentário. Eu acho que talvez quando a gente voltar esse assunto, a gente volte a conversar. Do quanto é difícil, né? Do quanto não é tão simples definir, né? A nossa identidade, inclusive do ponto de vista de qual categoria etária eu pertenço, né? Então, essas teorias, elas falam um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco do primeiro movimento teórico, dos pós-modernistas e pós-estruturalistas, de 3 ideias que eles trazem, ou 3 teses, ou 3 teorias, relativas à juventude. Ainda que eu vou falar brevemente, vocês fiquem à vontade para perguntar, que a gente pode aprofundar. Vou falar primeiro da tese da desinstitucionalização do curso da vida, ainda que eu fale mais brevemente sobre essa. Eu vou falar mais, na verdade, vou falar mais brevemente das duas, da segunda e da terceira. Da ideia da juvenilização do Jean Baudrillard e da ideia do tribalismo do Michel Maffesoli, tá? Vamos falar primeiro da tese da desinstitucionalização do curso da vida, que é uma ideia que eu trago aqui, a sua sistematização, por uma antropóloga brasileira chamada Gita Gindebert. Gita Gindebert. Inclusive, está aqui o livro dela, que ela desenvolve essa ideia, que ela vai falar mais da velhice, mas ela fala também da juventude. É o livro Reinvenção da Velhice. A Gita vai lembrar um pouco da nossa discussão lá na introdução do livro, né? De como que a sociedade moderna, pelo menos a sua primeira modernidade, se construiu. Ela se construiu também com base no reconhecimento das categorias etárias. E como a gente viu, cada categoria etária tinha uma função, um papel bem definido, uma instituição que cuidava dela. Portanto, essas categorias etárias, elas bem definidas, significavam 2 coisas. Primeiro, que a vida ficou cronologizada. E conforme você ia avançando nas idades, você ia mudando de lugar, mudando de status. E cada lugar, cada status, te dava certos papéis, funções, direitos, proibições. E também essa categorização etária, bem definida na modernidade, criava um conjunto de instituições que cada qual cuidava dessa categoria etária. A gente viu as principais, né? Escola, universidade, mundo do trabalho, previdência social. Mas tem outras, quartel, orfanato, não é? Jardim da infância, asilo, tem a questão das FEBEMs, né? E por aí vai. Hoje tem até creche de idosos, eu descobri que existe, né? Você leva o idoso para passar o dia. Então, são instituições criadas, que continuam sendo criadas, que tinham a ver com as categorias etárias. Então, ela vai dizer que houve uma institucionalização do curso da vida, uma cronologização, e a nossa definição da nossa identidade pela categoria etária que a gente pertence, por nossa idade. Isso vai se romper no mundo contemporâneo, vai haver uma desinstitucionalização do curso da vida. E, portanto, segundo a Gita, né, uma certa indefinição das nossas idades e das categorias etárias. Por que acontece isso? Primeiro, a mudança nos processos produtivos, né? A maior rapidez nas tecnologias. Então, o ambiente de trabalho, as tecnologias mudam muito rapidamente. Há uma ruptura entre os grupos de idade e carreira. Havia uma associação muito mais clara no passado entre a experiência de um trabalhador dentro da empresa, seu papel dentro do processo produtivo. Quanto mais experiente, ele tinha um papel mais proeminente. Com as tecnologias, principalmente de informação e comunicação, as novas, isso se rompe. Pode ser que uma pessoa muito mais nova tenha um domínio tecnológico muito maior que o mais velho. E o mais velho, para continuar empregável, muitas vezes, ele vai voltar para uma universidade, vai fazer um curso, ou seja, ele vai voltar a ser estudante. Então, se rompe muito, sim, quem é o que ensina, quem é que aprende, quem é que tem uma posição proeminente dentro do trabalho, porque a tecnologia se modifica muito rapidamente. Os nossos conhecimentos e habilidades vão rapidamente se tornando atrasados, né? Também há mudanças da família, com a maior liberdade de escolher com quem e quando vou me casar.
ao mesmo tempo, se eu me mantenho casado, ou seja, aumenta as taxas de divórcio, diminui as taxas de natalidade, a taxa de natalidade diminui, o casamento não está necessariamente ligado à reprodução, e tudo isso vai levar a uma certa dissociação entre as idades e os papéis da família. Você vai ter hoje, a pessoa fala a sua idade, no passado era muito mais simples. Então, você é avó, ou você é mãe, ou você é filha. Hoje você não sabe muito bem se a pessoa, exatamente, né? Se ela é avó, mãe, filha, de repente ela pode ser tudo isso ao mesmo tempo, dentro do mesmo grupo familiar. Com o aumento do divórcio, com o aumento os casamentos em idade mais tardia, a gente tem um exemplo muito comum da mãe e a filha indo juntos na balada para buscar um namorado, por exemplo. Ou vice-versa, pode ser o pai e o filho também. Finalmente, a mudança na indústria cultural e na mídia eletrônica. Quando a gente pensa no mundo pré-televisão, principalmente, mesmo antes da internet, dá para a gente dizer que era o mundo do livro, o mundo da imprensa, da escrita imprensa. E, portanto, era um mundo em que os adultos tinham muito mais controle sobre as informações que chegavam às crianças. Porque eles se davam por meio de livros, de jornais, e dos professores também. Porque a escola, primeiro, ela tinha a função de ensinar a ler e escrever. E a escola controlava o conteúdo que chegava por meio de livros, didáticos ou não, para as crianças. Então, ela controlava a sequência do acesso à informação. Então, tinha os assuntos de criança e os assuntos de adulto. Né? E a família podia fazer isso também. Né? Tinha os livros, existem, né? Livros infantis, livros para adolescentes, livros juvenis. Ainda existe tudo isso, não é que desapareceu. Mas com a televisão e depois da internet, se bagunça. A televisão tem que pensar num público que é ao mesmo tempo infantil e adulto. Então, ela tem que fazer um produto, ela tem que criar atrações que tanto os adultos quanto as crianças se interessem. O Theodor Adorno, que é um sociólogo, talvez você tenha ouvido falar, ele vai dizer que a televisão infantiliza o seu público, que trata todos como crianças, para que todos possam entender, ter acesso. Mas bagunça. Uma criança assiste a televisão, vai ter uma novela, por exemplo, vai ter sexualidade, vão ter relações políticas, conflitos, mortes, assuntos que eram mantidos assim, uma salvaguarda para a criança durante certo tempo. O mundo era mais bonito para a criança quando ela chegasse no momento de supostamente mais maturidade, ela teria acesso aos assuntos adultos. Hoje se misturou isso com a mídia eletrônica e já com a televisão. Vamos lá. Segundo a Gita Grindelberg, a gente não tem um abandono das categorias etárias, elas não desaparecem, elas permanecem, mas de modo muito mais flexível. Elas não têm uma clareza, como talvez teve num certo momento, do início e fim, das suas funções, seus atributos. Há uma dispersão das categorias etárias, elas se fragmentam, elas perdem um sentido único. Às vezes, uma pessoa pode ser considerada jovem ou criança num aspecto e não em outro. Os adolescentes já estão imersos em relações afetivas, às vezes, em relações sexuais, mas muitas vezes é vedado a eles o acesso ao mundo do trabalho, por exemplo, né? Então, eles têm acesso a uma prática que era vista antigamente como só de adultos, que é a sexualidade genital, mas tenta se vedar eles ao acesso ao mundo do trabalho, né? É um exemplo dessa mistura que pode vir a acontecer, né? E para que a nossa vida tenha sentido, aí foi a pergunta da Giovana, eu sou jovem ou adulto? Às vezes eu me sinto jovem, às vezes não. Essa coerência, esse significado do momento que eu estou da vida e do porquê e como, passa a ser cada vez mais atributo das pessoas, de nós, não mais das instituições. Por isso que ela fala da desinstitucionalização do curso da vida. Não é? As instituições vão perdendo esse poder, essa capacidade de determinar univocamente a nossa idade, a nossa categoria. Isso passa a ser um pouco de escolha ou um pouco de nossa luta. Né? E passa muito pelo consumo ou pelo mercado. Por exemplo, vou dar o exemplo da aposentadoria que a Gita diz melhor. Com a crise da Previdência Social da aposentadoria,
Se a pessoa quer ter uma velhice que é uma terceira idade, ou uma boa idade, ela vai ter que pagar, é muito caro. Vai ter que pagar uma previdência privada, um plano de saúde. Senão a velhice dela vai ser uma velhice, não uma terceira idade, uma velhice no sentido de sofrimento, do desalento. Né? As instituições que cuidavam da velhice, públicas, vão entrando em crise e vão sendo cada vez mais erodidas. Eu acho que é o grande exemplo. A gente tem a crise da escola, também, que foi um assunto um pouco que foi trazido pela Júlia na aula passada. A escola perde um pouco de sentido, perde a autoridade, e aí a negociação de quem tem autoridade ou não, como e quando, passa a ser uma coisa muito mais feita pelo professor com as crianças ou com os jovens, no dia a dia da sala de aula. Tem um lado supostamente de mais liberdade, mas tem um lado também perverso, né? Que conforme a pessoa tem mais poder, inclusive econômico, ela vai poder ter uma juventude, infância e velhice melhor, né? Conforme o seu poder de consumo, a proteção que ela própria, sua família pode dar para ela, que não vem mais ou do Estado ou da comunidade. Casos extremos aqui dos quidultes. Eu estava até conversando com meus filhos hoje, né? Que são adultos que, na sua idade adulta, por um enriquecimento, ou porque ele quer usar o seu dinheiro que sobrou para isso, eles começam a comprar produtos que realizam para eles a infância que eles não tiveram. Comprar coleções da Hello Kitty, da Barbie. A minha filha comentou assim comigo hoje, ela tem 21 anos, faz a biologia como vocês. Quando eu era criança, eu pensava assim, quando eu for adulta, eu vou ter muito dinheiro, eu vou comprar toda a coleção da Barbie. Não foi da Barbie, aquelas pequenininhas, como é que chama mesmo? Da Polly. Toda a coleção da Polly. Bom, mas eu cresci e criei outros interesses. Falei, mas Beatriz, tem gente que vai fazer isso que você fez, não. São chamados de kidults. Não é uma coisa que eu vejo muito forte no Brasil, mas tem muito forte no exterior. A geração bumerangue, que são pessoas adultas que continuam a viver na casa dos pais, ou voltam a viver nas casas dos pais, muitas vezes por dificuldades financeiras ou porque assim continua sendo jovem, tem menos responsabilidades e obrigações. E os adolescentes, né? Que são pessoas adultas, nas casas de 30, 40, até mais, que se veem na vanguarda da moda jovem. Muitas vezes é lançada uma nova moda, moda jovem, e aparece lá uma atriz ou um ator. Se for ver a idade dele, ele tem 30, 40, 50 anos, mas se posta como alguém que vai dar moda jovem. Isso a gente vê um pouco nas nossas propagandas. Gente, eu vou falar alguma pergunta, e Vinícius, você gostaria de complementar, especialmente sobre a questão da mídia? É só pensar aí, né, grupo, essa questão toda dessas novas interações, por meio da desinstitucionalização, né, essa fragmentação toda, né? A internet, ela favorece essa questão de estarmos sempre disponíveis, né? Eu acho que deu muito a calhar com a questão da juventude, né? Onde se faz muitas coisas ao mesmo tempo, se está disponível para tudo, mas no fim das contas se questiona os resultados disso, né? E aí vem toda a questão de crise, de geração, né? Pensando um pouco dessas ideias, né? Por exemplo, quando a gente estava fazendo lá o grupo focal que a gente fez online para a tese, eu me lembro que a gente estava com os jovens e aí tinha uma ou duas jovens que elas estavam na reunião e estavam em duas outras reuniões ao mesmo tempo, né? E elas sinalizaram isso para a gente, né? Não sei se foi por desespero ou equívoco, mas ela sinalizou, né? Então, é natural, né? Hoje, para esses meninos, é natural. E os mais novos que estão vindo, essa próxima geração de jovens, por assim dizer, estão muito mais fragmentados e interagindo dessa forma. E o resultado parece que não, mas tem muito a ver com a desinstitucionalização, né? Então, essa coisa muito fechada, essa coisa muito organizada, muito arrumada, muito engessada, que aquela fala do senhor inicial é bem oportuna, né? O que para a gente parece bagunça, para eles é extremamente organizado, né? A gente vê aí os nossos filhos aí, o meu tá novinho, né? 8 anos, ele joga, liga aqui o YouTube para ele ver os YouTube dele e fica ainda entrando nas minhas conversas aqui ainda, né? E é tudo interagindo mesmo, ao mesmo tempo, ainda pede comida e come ao mesmo tempo, né? Então, para eles isso é muito natural, que para a gente é loucura, né? Fico pensando isso em prova, né? A Júlia falando semana passada sobre sala de aula, essas questões todas.
Dentro de sala de aula isso também é muito real, né? A gente dá aula para adulto, por exemplo, silêncio absoluto no dia de prova. Um barulhinho fica irritado, porque desconcentra. Você vai dar aula prova hoje para menino mais novo, o silêncio é que faz eles desconcentrarem, né? Eles têm que ter algum barulho, alguma coisa acontecendo. Até porque acho que talvez até as meninas aí que são dentro do parâmetro cronológico de idade jovens, provavelmente estudam com música, né? Então é que é uma coisa muito natural hoje em dia, nessa juventude. O que para trás era mais complicado, né? Estudo era silêncio. Então todo esse processo é muito importante, né? De perceber o quanto que a juventude vem se reconstruindo dependendo de cada etapa, cada momento de cultura, cada interação, né? Acho que isso é bem importante a gente entender depois o que seria ser jovem mesmo, né? Que é a questão da Natália na semana passada, né? Será que eu ainda sou jovem, né? Eis a questão, né? Eu ainda estou no silêncio, tá vendo? Então acho que você não é muito jovem mais não, Natália. Eu sou do silêncio. Muito bom. Legal. Obrigado, Vinícius. Ó, eu vou seguir qualquer questão, meninas, e próprio Vinícius também, é só acenar aqui. A segunda teoria e a terceira eu vou falar mais brevemente, mas vocês fiquem à vontade para aprofundar. O Jean Baudrillard, um sociólogo francês, que já dos anos 1960 e depois dos anos 70, ele desenvolveu o conceito de valor signo, ou de signo. E alguns autores, inclusive brasileiros, pesquisadores brasileiros, e o próprio Baudrillard, aplicaram isso à juventude, dizendo que na pós-modernidade, a juventude se transforma em juvenilidade ou juvenilização. A juventude deixa de ser pessoas reais, concretas, e se tornam atributos, qualidades, propriedades, se tornam, inclusive, coisas que a gente pode comprar. Atributos, propriedades, coisas, mercadorias que a gente pode comprar, né? Desculpa, são qualidades, ou como ele diz, signos que a gente pode comprar por meio das mercadorias. Né? Que mercadorias? Né? Produtos de limpeza, só, de beleza, perdão, que eu acho que teve um dado uns 8 anos da pandemia, que havia um gasto no Brasil anual em torno de $1 bilhão com cosméticos, se não for mais. R$ 1 bilhão, perdão, né? De consumo em cosméticos, que é um valor altíssimo, principalmente para mulheres, né? E a rigor, o que o Baudrillard daria? O que as pessoas estão fazendo ao comprar cosméticos? Estão tentando parecer mais jovens. Então, você vai comprar juventude por meio dos cosméticos. Isso ele vai dizer que é uma juvenilização, porque a pessoa não precisa ser mais jovem. Ela pode ser uma pessoa adulta, ou até da chamada idosa, que vai querer virar a terceira idade. Inclusive, para a pessoa que é jovem, supostamente, pela idade, para ela ser reconhecida como jovem, ela vai ter que também, se for mulher, comprar o cosmético. Então, veja que é uma pena, é uma obrigação, é uma prova que até mesmo as pessoas supostamente jovens vão ter que passar. E não só cosmético, academia de ginástica, as roupas, tem a roupa estilo jovem, e às vezes é para todo mundo, né? E também a questão da cirurgia plástica, né? Se gasta muito, se arrisca muito nisso. Viagens também, porque você vai ter que ter experiência. Ser jovem é ter experimentação. Lembra da moratória? Como que você faz isso? Por viagens, pelo turismo. Você não precisa fazer isso só na sua juventude, você pode fazer isso em qualquer momento da vida. Né? Então, veja que você, por meio das mercadorias, dos serviços do consumo, você vai comprando, adquirindo o signo da juventude. É o momento que a juventude, por Baudrillard, ela se transforma em juvenilização. Aquilo que é uma vivência concreta de uma condição efetiva de ser jovem, pela idade que você pertence, pelas experiências que você vai ter, ou pela suposta moratória social, ela se torna uma representação, um signo, que as pessoas podem comprar, consumir, e até mesmo aquelas que eram jovens antes da juvenilização precisam comprar também. É uma ideia assim, muito brevemente, gente, e aí passa muito pela comunicação, pela indústria cultural, pela publicidade e pelo consumo, essa discussão do Baudrillard. Enfim, das teorias, esse primeiro movimento, teorias pós-críticas, pós-estruturalistas, então Michel Montessori, que vai falar do tribalismo. Ele vai dizer
O ponto de partida dele é o seguinte, uma ideia interessante até, que tem no Foucault, por exemplo. A modernidade, o mundo moderno, uma das principais marcas deles é que as pessoas que viviam nessa sociedade achavam que elas eram indivíduos. O que é ser indivíduo? Indivíduo é uma pessoa, é um ser, um humano, homem ou mulher, que se considerava um ser racional, capaz de se controlar e senhor de si, senhor ou senhora de si, capaz de conhecer com profundidade os seus desejos, os seus interesses, com clareza, e é capaz de dar uma coerência nessas nossas propriedades. Né? É como se o indivíduo fosse um ser humano que tem a fronteira definida, e com fronteira definida, e o relevo muito descrito e claro para ele. Bom, o que o Monfils-Aulé fez? A pós-modernidade é uma sociedade que finalmente descobriu que tudo isso era uma ilusão. O que existe, na verdade, são pessoas. Nós, como pessoa, e não como indivíduo, que a gente achava que era, nós não somos apenas racionais, nós não conhecemos exatamente os nossos desejos, não controlamos todos os nossos impulsos, não temos clareza de todos os nossos interesses, nossos desejos, interesses, impulsos, muitas vezes são contraditórios entre si, e nós não somos pessoas totalmente autocontroladas e nem totalmente conhecedores de nós próprios e nem totalmente coerentes. Nós, ao contrário, nós somos formados por múltiplos papéis e pertencimentos. Cada tribo, cada grupo, cada rede, cada fluxo que eu entro, eu assumo um papel, eu assumo uma identidade, até mesmo uma personalidade, que eu mudo, que eu transformo, eu abandono em parte, às vezes até o todo, quando eu mudo de grupo, eu mudo de tribo. Qual é o meu verdadeiro eu? Não existe verdadeiro eu. Eu sou todos esses vários pertencimentos, esses vários papéis, essas várias identidades. Reconhecer isso, assumir isso, talvez seja um caminho interessante para as pessoas, sujeitos na pós-modernidade. Né? Assumir o que nós somos pessoas contraditórias, incompletas, sempre em transformação, que nós somos afetivos, assumir a importância da criatividade, a importância da agregação, ou seja, você se juntar com pessoas que você tem interesse, desejos, às vezes instantâneos, momentâneos, e a valorização do estético, do artístico, do belo, mais do que ético, do político, até do racional. Então, no mundo da sociedade pós-moderna, os jovens e as pessoas em geral, elas vão pertencer a tribos e a várias tribos. Ou seja, o que ele está chamando de tribo aqui são os grupos juvenis. Na verdade, o grupo juvenil, que era visto como uma coisa marginal, secundária da sociedade moderna, o que Monfils-Aulé vai dizer? É o padrão de sociabilidade ou de socialidade no mundo pós-moderno, na sociedade pós-moderna. Não só para os jovens, mas também para os adultos. Né? A gente vai pertencer a várias tribos, especialmente aquelas tribos ligadas a estilos de consumo, a estilos artísticos, a cultura, né? E ele vai dar o exemplo dos Ted Boys, dos mods, dos skinheads, dos Rastafaris, por exemplo, deixa eu te ver na aula passada. Mas aí vão acrescentar outras tribos, os punks, os metaleiros, os darks, os new waves, mais recentemente o hip hop. Tribos que, em certo momento, às vezes eram até rivais diferentes, mas na qual a gente pode entrar e sair, né? Às vezes pertencer ao mesmo tempo a várias delas. O termo tribo não é bom, né? Porque tribo, na verdade, isso é uma crítica que se faz a Monfils-Aulé, é um termo que se dá para os povos indígenas na antropologia, referente a um conjunto de aldeias, né? Uma federação de aldeias. Talvez ele quisesse dizer aldeia, né? Ou clã, que são o grupo de famílias dentro da aldeia indígena. Mas aí, eu lembrei na aula de ontem, conversando com o pessoal lá de ontem, que já existia o costume de chamar alguns grupos juvenis, que eram chamados de delinquentes, às vezes, né? Que estavam em conflito com a lei, né? Nas periferias, nas classes trabalhadoras, de tribo, e associar eles às tribos indígenas. Um grande exemplo na própria França eram os Apaches, que era um grupo juvenil que deu bastante trabalho para a polícia francesa no começo do século XX, do século passado. Daí ele usou o termo tribo por conta disso. Mas as tribos deixam de ser o marginal, o subcultural, e se torna o padrão de sociabilidade no mundo, na sociedade, né, contemporânea.
Gente, essa é a primeira parte da aula. Eu queria abrir, as meninas estão quietas hoje, eu queria primeiro perguntar se eu fui muito rápido, se eu não fui claro. Dizer, vocês perceberam que essas teorias, elas em parte se complementam, em parte elas são diferentes. São ideias sobre a juventude para a gente tentar pensar e entender a juventude atual. Esse é o objetivo. Não nem diz qual é a melhor, qual é a mais certa. E aquela que, de repente, vocês quiserem, a gente pode aprofundar. Então, eu pergunto se deu primeiro, se deu para acompanhar, se eu não foi muito rápido, se foi claro. E se vocês gostariam de perguntar alguma coisa, aprofundar. A Giovana disse que tudo bem. Júlia e Natália, falei grego. Não, tá tudo bem. Tô acompanhando, sim. Estou dando para acompanhar. São introduções, né? Natália também, tudo bem. Vocês têm alguma pergunta? Eu acho que a parte da questão da Júlia na semana passada, teve algumas coisas que a gente já falou hoje, né, Júlia? Não sei se você percebeu. Mas talvez a segunda parte da aula tenha mais respostas. Pode falar, Júlia. Não, eu ia falar que sim, tá sendo bem legal. Tá me ajudando bastante. Essa primeira parte da aula me esclareceu bastante. Que bom, que bom. Vocês têm as soluções, mas o esclarecimento já é um caminho para tentar encontrar. Vinícius, você gostaria de falar um pouco sobre essas últimas teorias para a gente encerrar a primeira parte da aula? Sim, só reforçar um pouco até a gente fez uma discussão dessa questão do tribalismo, né? Acho que é importante, acho que a juventude, e aí as garotas aí pode confirmar ou não essa percepção, né? Por serem mais jovens do que nós, né, grupo? Mas de pensar muito nessa ideia dessa... Por que as pessoas se juntam, né? Por que elas se agrupam, né? E isso é uma atividade muito característica também da juventude, né? A gente vê a velhice já um pouco mais sem tantos amigos, por assim dizer, né? Mas na juventude a gente tem muita associação grupal, né? Grupos informais, amigos, relacionamentos interpessoais e coisas do tipo, né? Então, talvez um pouco dessa ideia aí que o Mafessoli contribui, né? Lógico, tem seus limites na teoria, mas que contribui para pensar o porquê que essas juventudes se juntam, né? Por que elas se formam enquanto grupos. Lá atrás, talvez aí em 1970, 60, 70, muito nos Estados Unidos, a gente vê muita questão das gangues, né? Que era um pouco resultado dessas interações, dessas junções, né? Talvez no Brasil mais recente são as torcidas organizadas, né? Que entrou um pouco nesse caminho também. Mas e hoje, qual que seria, né? O que une esses jovens, né? O que se faz? E aí, já apontando para o segundo momento da aula, né, que talvez é o que hoje na pandemia se percebeu, alguns estudos mais recentes mostrando que, na verdade, o isolamento já era desejado, né? Ou seja, alguma coisa já estava mostrando que a nossa capacidade de tribalização, de ajuntamento, de agrupamento, já estava meio vivendo em crise, né? E por mais que acho que as crianças, né, o grupo sinalizou isso até numa dessas aulas, as crianças sofreram muito, jovens, tudo, né? Mas tem alguns que, interessante, umas aulas, né, grupos, as meninas aí, a gente percebe assim, os meninos de 20 anos na sala, falando o quanto que eles estavam gostando de não ter que conviver com ninguém, de não ter que receber ninguém em casa, de não ter que mais ficar com ninguém, de não ter que ficar explicando por que não vai em reunião de família, por que não vai mais sair no sábado, né? Então, ou seja, parece que há um processo de destribalização, né? Vamos pensar assim, né? Dessas próprias juventudes que vêm oriundas aí da Netflix, de toda essa comodidade de se ficar em casa e não precisar mais, né? Acho que o iFood inaugura um pouco isso, né? Eu lembro da propaganda do iFood, lá no primeiro, quando o Porchat, ele fazia a primeira propaganda do iFood na televisão, e aí ele dizia, no final, a palavra assim, o melhor de tudo, você não precisa falar com ninguém. Ou seja, melhor de tudo é que você não precisava interagir com seres humanos, né? Só com a máquina, né? Então, parece que é um negócio que já está um pouco apontando para isso, né? Que a Júlia levantou aí para falar, Júlia, fica à vontade. Nossa, mas se eu falar para você que eu sou desse pessoal que ficou... Eu amei ficar quieta em casa. Para mim, socializar agora tá difícil. Manter uma conversa, assim, por muito tempo, assim... Manter uma conversa por muito tempo pessoalmente, eu falo, ai meu Deus, eu quero ir para casa, eu quero ficar de roupão, deitada na cama, com o ventilador na minha cara, por favor, me deixa para casa. A Giovana também está lá concordando com a tranquilidade do isolamento, né?
É uma coisa que a gente chamou, viu, o grupo e as garotas aí numa sala, a gente deu um nome assim para isso, né? É uma solidão desejável, né? O pessoal fala muito da solidão como algo, até uma pré-depressão e talvez indicativo até de um possível caso extremo de suicídio, né? Mas a gente vive essa destribalização, né? Uma Mafessoli aí talvez esteja até se revirando nos túmulos, pensar um pouco nisso, né? Desse processo onde há uma solidão desejável, né? Se deseja ficar só, né? Mas eu acho também que a pandemia, ela meio que ensinou a força, né? A gente ter um momento sozinho, né? Muitas pessoas que têm problemas com dependência emocional, né, tiveram que aprender a ficar sozinhas completamente durante um longo período, eu acredito eu, né? E eu era uma pessoa que, por mais que eu sou reservada, eu não sou de ter muitas amizades, mas eu sou muito sociável, né? Eu gosto de sair, ir para festa. Nossa, os primeiros anos de faculdade eu não perdia uma. E hoje em dia, apesar de eu ter saudade dessa época, eu fico, gente, olha como que eu conseguia. Virava a noite, ia para aula, virava e ia para aula e cachaça, e eu falava, gente, como que pode? Eu hoje eu tomo 2 latinhas e fico ruim. Eu fico, meu Deus, olha só. Foi da água pro vinho. Tem que repensar essas teorias depois da pandemia, não? Ô Vinícius, mas só um comentário, quando você falou do Mafessoli, da destribalização, mas mesmo antes da pandemia, as pessoas nas redes sociais, elas talvez formavam tribos e agregações que elas mudavam rapidamente. Elas deixaram de fazer isso de forma presencial e fizeram muito isso de forma remota também. E eu acho que a Natália, olha só, Júlio, com o relato seu aqui, a Natália e a Giovana falaram coisas muito parecidas. A Giovana falou que ela até tem ansiedade social, né? O isolamento para ela foi até um alívio, né? Mas é bem semelhante às experiências que você relatou, Vinícius. As 3 colegas nossas aqui relataram algo bem parecido, bacana. Gente, eu vou propor, se vocês não tiverem mais perguntas, comentários, o Vinícius também, se não tiver mais nada, eu vou propor um intervalo breve para a gente virar o disco ou continuar virar o disco, é ótimo, não sei se é do tempo delas, né? Nem seu, né, Vinícius? Do LP de vinil. Vocês conhecem o LP de vinil? Eu gravava em fita cassete, rodava o disco e ficava gravando. A gente era pobre e ia à casa dos amigos, eu, né? A fita cassete que era mais baratinha, você deixava gravado 3 em 1 dele, o disco novo, né? E aí a gente ia comprando, fazia a vaquinha, comprava, quem comprava o disco gravava para todo mundo. É assim, se virava. Bom, eu vou propor um breve intervalo, então. Podemos voltar às 8h10, pode ser? E aí a gente vai ter um tempo também, que eu acho que de 40 a 50 minutos de segundo tempo, para não ficar tão cansativo, tão longo. O que vocês acham? Pode ser sim. Pode ser? Giovana e Natália concordam? Pode ser. Eu acho que com a experiência de ontem, foi melhor, ficou muita coisa, ficou bem longo ontem, então vamos dar um posto. Então, 7h10 eu volto aqui, tá? Porque a cachorra da minha mãe adora me lamber. Até daqui a pouco, gente. Até.